porque Deus não é explicável. Deus é sentido, a gente sente Deus. Deus não é explicável. Mas o João tem desenvolvido um trabalho material que ele consegue juntar a existência de Deus à ciência. Estão entendendo? Juntar a existência de Deus e a ciência, casar os dois. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós. É rápido, não é uma hora só, não dá para falar tudo que o material que ele tem, o material que ele tem preparado, mas ele vai dar para nós uma síntese do que Deus tem trazido até a vida dele. Então eu quero que você abra o seu coração para entender. Essa é uma palavra, não é aquela palavra do reteté, aquela palavra do Espírito, mas a gente vai com a nossa mente ligada ao nosso coração, ao Espírito de Deus, entender o que Deus tem trazido através da ciência para os dias de hoje. Amém? Os cientistas, cada vez mais que eles tentam, eles não conseguem refutar a existência de Deus. Quanto mais eles tentam, mais eles caminham para o lado de Deus. E o João Paulo vai trabalhar um pouquinho juntamente conosco hoje para nos dar essa síntese. Amém? Glória a Deus. Abra o seu coração, receba essa palavra que será uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar e abençoar ele. Levanta a sua mão direita para cá. Não é fácil para ele falar para ele. Fala para grandes públicos, mas para uma igreja é a primeira vez. Vamos abençoar as faculdades mentais e emocionais dele, para que tudo corra, que ele seja um canal de Deus na nossa vida essa manhã. Amém? Senhor, colocamos a vida do João na tua presença. Agradecemos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida dele, pelo ministério que o Senhor deu a ele, o ministério único, ímpar, o ministério, ó Deus, em que o Senhor fala com ele, através dele, de uma forma completamente diferente. Que ele seja um canal do Senhor para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Conquistando cidades e nações. Bom dia a todos, muito bom dia. Essa musiquinha pode baixar um pouquinho aqui. Pronto. Então o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar aqui hoje, em primeiro lugar eu queria preparar a gente para entender que tipo de mensagem é essa, né? Na verdade é a primeira vez em que eu falo em nome desse projeto, dessa maneira que eu vou falar aqui, apesar de já ter falado, né, na igreja de uma primeira vez, no aniversário de 9 anos da Abundante Vida. Foi a primeira vez que eu tive com vocês. Alguém estava lá nesse dia, não? Então, naquele primeiro dia eu estava como representando algo mais diferente do que eu vou representar aqui hoje. Eu fui para falar sobre autoliderança e basicamente sobre isso. Não havia muito elo. Quem fazia o elo, na verdade, com a espiritualidade era eu, por ter tido, né, uma vida crescida, uma vida desenvolvida nesse meio, né? Eu conheci a Jesus um pouco tarde, né, porque na nossa família nós temos aquela família de católicos não praticantes, que não vai à missa, que não vai a nada. Então nós, quando crianças, não tínhamos muito esse contato. Já depois de adulto, passei a ter fortemente, trabalhei com jovens, fui coordenador de grupo de jovens. E em Londres, Deus quis que a minha jornada se tornasse essa, aonde eu fui encontrado, eu, a Marcela, os meus filhos, a gente foi encontrado de uma maneira muito bonita e muito diferente. A maneira a qual a gente foi abraçado, quer abraçar e quer permanecer nela, né, em todo o tempo que nos resta aqui e o tempo que tivermos lá em cima também. E aí veio essa missão, porque veja bem, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui, igreja, é o seguinte: houve em um dado momento uma dissensão, uma divisão, uma separação entre aquilo que se chamava ciência e aquilo que se chamava religiosidade. Tá claro? Religião, não espiritualidade. Porque mesmo aqueles que começam a estudar alguma coisa e começam a ver que essas coisas estão acontecendo de uma maneira que não tem explicação, a gente começa a entender que Deus está presente sim. Então a gente está vivendo um século, vivendo um momento que todo mundo tem ouvido falar muito sobre cérebro, por exemplo. Quem tem ouvido falar sobre cérebro aqui? Sem ser por mim, por exemplo, que eu falo muito sobre isso, né? Então, quem tem ouvido falar sobre ciência? Quem tem ouvido falar sobre neurociência, por exemplo? Já ouviram falar muito disso, né? A gente sabe que o DNA, por exemplo, foi descoberto um dia desse, 1953. 1953, uma coisa rápida. Hoje eu não quero tomar o tempo de vocês aqui falando sobre termos técnicos e teoricamente chatos, mas a gente precisa entender para fundamentar também, porque entenda,
não é mais uma dissensão. Essa divisão já não existe mais. Por exemplo, quantos aqui consideram que fazer um trabalho na sua mente, quer seja com um terapeuta, um coach, um psicólogo, seja algo válido? Válido para as pessoas, válido para a sociedade. Então você já tem dentro de você a ciência. É apenas uma metodologia de estudo, de aplicação, que é treinada, que é testada e segue um método diferente daquilo que é espiritualidade. Porque dentro da ciência, nós trabalhamos com aquilo que é intangível. Com a ciência, perdão, aquilo que é tangível. E aquilo dentro da espiritualidade não dá para ver. Aquilo que a gente acredita muitas vezes. A maneira da gente ver Deus é através da ação do outro, do amor do outro. Eu vejo Deus a ser convidado a estar aqui, eu vejo Deus na presença de um Rodrigo, de um Flávio, de tantos outros que estão aqui como irmãos em igreja. Aí a gente consegue ver Deus. E Deus talvez queira se mostrar a si mesmo. Talvez Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, não queira se mostrar ou se revelar através de quem Ele é mesmo. Pum, uma luz, oh Deus. Mas através de coisas triviais. Dentro da biologia a gente percebe, né? O pastor falou, eu passei muitos anos dentro desse meio da biologia e passo. A gente vê que tem muita perfeição para ser por acaso. Existe muita perfeição, muita complexidade para ser o acaso. Há um cientista que, mesmo ele sendo ateu, ele diz que a teoria da evolução não faz sentido se for explicada por acaso. Sim ou não? É como se desse, por exemplo, um vendaval. Como é que de uma bactéria surge o ser humano tão perfeito em condições? É como se desse um vendaval no ferro velho, as peças fossem voando, se encaixando, no final montasse uma Ferrari. Ele fala isso. Não tem como. Ou seja, existe uma evolução, sim ou não? Nós andamos de 4? Não mais. Nós andamos curvos assim? Não mais. Nós temos cauda. Já imaginou que sufoco tem uma cauda? Você está dentro de onde? Você pode tirar o pé que eu vou descer na próxima, né? Não temos mais essa cauda. Ou seja, existe uma evolução, mas existe alguém por detrás disso. Toda obra tem um autor. Você nunca viu um quadro que se pintou sozinho na parede do museu. Sim ou não? É fato, né? E aí eu vou pedir para projetar aqui. Eu preparei uns 425 slides para hoje. Ou 430, veio? A pergunta é muito ousada, né? Deus está vivo? E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quem aqui acredita que Deus está vivo? Amém. Veja bem, Deus, Ele nos deu vida. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para o nosso meio. E a gente crê nisso, nós somos cristãos por acreditar na vida de Jesus. Ele experimentou a vida humana. Então veja bem, com certeza existe uma outra dimensão, a dimensão onde Deus está, né, no seu reino. Jesus está lá, sentado à direita de Deus Pai, e nós acreditamos que nós temos essa vida biológica. Então essa vida que eu me refiro aqui é carne e osso. Deus está em carne e osso, sim ou não? A pergunta começou a complicar agora. Deus está vivo em carne e osso? Eu estou ouvindo são. O que é são? Mistura de 5? Não. Daqui de cima eu escuto são. Sim ou não? Sim. Sim. Aquelas caras que a gente faz, caras e bocas. Sim? Não? Deus está vivo. A principal razão do que eu quero falar aqui hoje para vocês é te mostrar que Deus está vivo sim, através de nós. Isso é parte da sua humildade. Deus não pode ser visto no escritório, Deus não pode ser visto na igreja. Ou eu tenho uma reunião com Deus hoje, não, reuni aqui a rainha, o Trump, Bolsonaro, para fazer uma reunião dos líderes. Não dessa maneira. Deus está vivo, presente em nós. Nós cantamos aqui que nós somos templo. O Júnior cantou aqui, a banda cantou aqui, né, o ministério cantou aqui que eu quero ser a tua casa favorita, o teu altar, né? Assim, então quem é esse presente lugar que Deus habita? Nós. Será? E essa é uma pergunta muito saudável. Quando as pessoas, ditas cientistas da época, começaram a perguntar, será? Esse será não quer dizer que eu quero duvidar. Muitas vezes esse será quer dizer que eu quero acreditar. E aí eu preciso de mais fundamentação. Quem aqui já foi contestado de alguma maneira pela sua fé? Você acredita nisso? Quem? Quantos aqui, além de mim? Quantos? Levante a mão. Quantos aqui já foram contestados? Isso funciona como se fosse uma receita de bolo, né? Você
faz uma oração assim para tal coisa, deitado para tal coisa. Quarta-feira tem milagre, na quinta não tem. Essa dosagem. Então não dá para dosar isso. Eu posso conseguir fazer uma previsão do tempo, mas não uma previsão de quando o meu milagre vai chegar. Eu vou olhar aqui no site, aqui no meu aplicativo do iPhone. Não tem. Então as coisas funcionam de uma maneira diferente, mas não quer dizer que funcionam de uma maneira complementar, sim ou não? Quantas mães aqui fizeram ultrassonografia? Todas. Ninguém espera mais que o filho. Alguém espera? Não, só vai ser revelado quando nascer. Não tem mais essa pessoa que faça isso. Então você se utiliza de artifícios da ciência para aquilo, para uma coisa que é inexplicável. Nascimento de uma criança, como é que de uma relação, né, sexual, como é que de duas células que se juntaram se forma um ser humano tão perfeito. Então nós vivemos esse meio onde as coisas estão se encontrando. E como eu disse no começo, havia uma briga, não entre Deus e aquilo que havia de Deus, mas entre pessoas com ideais diferentes, de instituições diferentes. Faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Não. Então quando as pessoas começaram a querer tirar o poder de certas instituições, de igrejas, elas deram um pulo, porque assim, uma das formas de poder é o conhecimento, sim ou não? Uma das formas de você ter poder não é só ter dinheiro, é você ter conhecimento. A gente se curva diante de que tipo de gente? Que tem dinheiro, que tem poder, que tem conhecimento. E conhecimento é uma forma de poder, talvez melhor do que a financeira. Tanto é que Salomão pediu o quê? Quer dinheiro. Pediu o quê? Sabedoria. Faz sentido para você? Então o crente hoje, a figura daquele que crê, ele precisa estar dotado dessa sabedoria e também desse conhecimento, para fortalecer a fé. Eu não vim aqui para duvidar, eu vim para afirmar. Esse foi o chamado que eu recebi. Esse foi o chamado que eu recebi. E revelado através dos famosos incômodos, todo mundo já teve, aqueles incômodos, acorda, pensa nisso, né? Acorda, vai ler isso. E das pessoas. Eu estava um dia estudando sobre uma coisa, aí o pastor Jefferson me liga e fala: João, por que você não fala disso? Eu estou com essa tela aberta. Falei: pastor, me liga no dia que eu fui naquela National Lottery, me liga e me fala 6 números, porque ele tem mania de ligar para mim, ele fala o que eu estou fazendo, assim, então o que vai acontecer, né? Flávio, quantas vezes essa Bíblia que está aqui na minha mão, que eu vou ler para vocês hoje, presente dele, com dedicatória aqui e tudo. Pastor Gesiel nem se fala. João. Aí outro dia eu cheguei na casa do pastor Gesiel, crente que eu estava arrasando, tomei uma decisão. É só você não. Tem muitos aqui, né? Quantos já levaram uma dele, assim, discreta? Aquela vozinha baixa, mas que tá perfurando lá no íntimo do pulmão, né? Aí eu cheguei e falei: tomei uma decisão muito atrevida. Ele disse: qual? Eu vou defender a palavra de Deus por aquilo que eu sei de forma científica, o senhor me ajudando ou não. Mas macho com cearense, né? Que sou. Aí ele foi e disse assim: ai, João, cabelo assim, faz assim. João, eu já tinha te falado isso há uns 4 meses atrás. Falei: então eu não sou tão inteligente assim. Porque existem mais ou menos 8 formas de inteligência. Todo mundo aqui é inteligente em alguma coisa, todo mundo aqui é ignorante, só que num assunto diferente, sim ou não? Eu sou extremamente ignorante em como pegar um instrumento desse e fazer qualquer tipo de som. Então, todos nós temos um tipo de inteligência. E não dá para a gente entender a Deus somente por vou entender a Deus porque eu sei matemática. Isso é razão. Eu vou entender a Deus porque eu sou bom de entender história. Também é razão. Existe um limite e eu quero explicar para vocês qual é. Mas antes eu queria contar aqui uma história. E nessas próximas 3 horas que estaremos juntos, aí mata o pastor. Deixa eu contar aqui para vocês uma história interessante. História real. Só fala assim: baseado em fatos reais. Se é fato, já é real. Então é baseado em fatos. Tá bom? Não fala mais isso não. Baseado em fatos reais. Se é fato, é real. Um senhor de 70 anos viajava num trem e ao seu lado tinha um jovem universitário que lia um livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava de quê? Da Bíblia. E aí ele falou: sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Aí ele falou: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?
Aí ele falou assim, ele respondeu, né? Veria que a Revolução Francesa, mas é claro que está errado, ele falou, creio que o senhor deveria estudar a história universal. Olha que forte, hein? Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre isso. É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Ele perguntou, o velho perguntou. Bem, respondeu o universitário, como eu vou descer na próxima estação, me falta tempo agora, mas me dê o seu cartão que eu te envio o material pelo correio com a máxima urgência. Ou seja, com a teoria de que ele ia quebrar Deus, né? Bom, o velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do seu paletó, tirou aqui, né? E deu o seu cartão ao universitário. Adivinha o que tinha escrito no cartão? Não era Deus, não. Professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Chupa essa manga. Sozinho, com caroço e tudo, para descer na goela, como? Meu Deus. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que pode passar o slide aqui, Emerson. Tem uma frase dele, que eu não sei se é a primeira frase da projeção. Não, pode passar. Depois a gente volta. Pronto. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito aproxima. Então hoje a gente vai, com base, que doido que Deus preparou para a gente hoje. A gente vai, com base na ciência, se aproximar de Deus. Também. Amém. Mas a gente já é próximo, mas a gente vai ficar mais ainda. Amém. E agora vocês vão ficar assim, todo serelepe, né? Serelepe é novo. Quando alguém vier contestar e você puder argumentar com o que eu vou dizer aqui. Quem quer esse poder? Amém. Esse poder assim, né? Venha, que eu vou te dizer o que é. Pode voltar aquela tela anterior, Emerson? Ô gente, pode apagar a luz? A miopia do rapaz aqui está dando em mim já, sabe? Essa aqui é a... Não, né? Não. Mas tá bom, tá ótimo. Então veja bem, a conexão de Deus com o homem. Essa obra é uma obra de Michelangelo, que está na Capela Sistina, certo? Alguém consegue? Não, pronto, tá bom. Não, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá massa. Alguém consegue ver algo que possa me descrever nessa obra? Me fala aí. O que você vê? Pode falar alto. Muito bem, eu fico feliz com a participação. Tá todo mundo assim, ó, com medo de errar. Não tem pegadinha, não. Descreva o que você vê. A forma de um cérebro. Aí você já fez o curso aí. Você já fez. Estava nesse dia da aula. Eu falei isso aqui, não falei para vocês? Os Moisés também. Moisés, porque ele abriu o mar e botou um bicho. Aí, veja bem, para quem nunca notou, existe um cérebro aí. Então veja se consegue enxergar aí, não. Sim. Deixa eu pegar aqui o meu sabre de luz aqui. Bem aqui, ó, se você prestar bem atenção, tem um cérebro. Vocês estão enxergando isso, sim ou não? Sim. Ah, mas Michelangelo não sabia disso, ele estudava anatomia, entre outras coisas. Você pode notar que os cientistas de antigamente sabiam de tudo. Por quê? Porque as ciências eram uma coisa só, um bloco, na verdade. Então eles tinham muito conhecimento. A ciência ia avançando, foi com o avançar da ciência que a gente pode dizer assim, não, eu agora vou ser isso. Por exemplo, Darwin era um pouco biólogo, mas entendia de rocha. Eu não entendo de rocha. Detalhe, Darwin tinha muito medo de ser excomungado pelo que ele acreditava. E não foi. Ele está enterrado lá na abadia de Westminster. Foi enterrado com todas as honras cristãs da época. E antes de morrer, ele lançou uma teoria que diz assim, eu esqueci de mencionar Deus na minha história. Ele fez uma ratificação do próprio trabalho da teoria da evolução. Eu esqueci de mencionar Deus, que sempre foi mencionado, só que muitas vezes, por conta de um processo, de uma inquisição, de alguma coisa, foi mencionado meio às escondidas. Mas aqui Michelangelo já falava de uma coisa. Deus, quando cria o homem, dá algo a mais a ele. Porque estômago já tinha, músculo já tinha, pelo no corpo já tinha. O que foi que Deus deu a mais? Cabeça já tinha, emoções já tinham. O que é que Deus nos deu a mais? Inteligência.
E ele é tão bacana, ele é tão engajado em melhorar a gente, que ele deu alguma coisa que para muitos serve para criar dúvida contra ele. E hoje a ciência pede que a gente use esse racional para constatar fatos que nos devolvem a ele. Estão entendendo, sim ou não? A pouca ciência de Deus afasta, mas a muita aproxima. Isso é um fato. Então aqui você tem. E tem mais uma coisa fantástica. Aqui é como se realmente, pode passar, Emerson, é como se fosse realmente aqui um cérebro, e é um cérebro. É isso que ele quis passar na obra dele, segundo muita gente. Pode passar aqui. Pode passar mais um. Pode passar mais um. Oremos, irmãos. Pode passar. Enganchou aí, não? Bota o PDF, então. Abre o PDF e coloca. Vocês viram esses dois dedos? Eu vou descrever o que eu estou vendo aqui também, porque também está aqui por segurança. Vocês viram os dois dedos? O dedo de Deus encostando no dedo de homem? Aquilo representa o que a gente chama na neurociência de sinapse. Para muitos, o significado disso é uma sinapse, ou seja, é uma conexão. Nesse momento, se vocês estão me ouvindo e me entendendo, o cérebro da gente está assim, ondas e mais ondas elétricas dentro dele. E como é que um neurônio, que é a célula do cérebro, conecta com a outra? Através de um encontro, um encontra outro, e aí nós temos estabelecido uma coisa chamada sinapse. Então, essa representação que nós vemos lá é justamente essa representação de uma sinapse. Deus, através de uma conexão, entrega ao homem algo absoluto, que faria dele aquilo que vai dominar aos outros. Nós não somos o maior animal da terra, nem tampouco o mais forte, mas nós somos o predominante. Por que razão? Você não vê, né? Os lobos fizeram uma armadilha, colocaram palitos, né? Madeiras, estacas para poder pegar a presa. Não tem como, ela não tem essa inteligência. Eles não têm. Eles agem pela força. Então, toda vez que você estiver agindo somente pela força, há uma grande chance da gente estar desperdiçando aí um dom muito bom, absoluto, que Deus nos deu. Então, veja bem aqui, ó. Aqui nós temos a representação, ó, tudo que está aqui dentro é milimetricamente, até os anjos aqui, ó, da maneira que eles estão dispostos, eles se assemelham a essas dobrinhas aqui que o nosso cérebro tem, o córtex tem. Até isso se assemelha. Algumas partes. E o mais bacana disso, veja bem, eu quero que você repita comigo o seguinte, ó. O nosso cérebro está dividido, repita essa parte agora, ó, em razão, diga razão, e emoção. Razão, eu posso fazer você compreender a tabuada, entendeu? 3 vezes 7, 21. Aí você compreende pela razão. Alguém que ama a tabuada? Normalmente a gente até olha e tem uma associação dolorosa dentro de si. Eu lembro eu em cima da cama e a chinela do meu lado. Se não souber, vai apanhar. E era Raider, ficava gravado, né? Ficava gravado na nossa pele, Raider. Foi a primeira tatuagem que eu tive, mas essa é hoje. Precisando fazer uma nova. E aí, ali você não tem essa emoção. Emoção está de um lado, razão está de outro. Então veja bem, tanto é que em muitos momentos nós temos, eu vou provar para vocês as áreas do cérebro e mostrar como é que elas funcionam quando a gente está orando e conversando com Deus. Então veja bem, essa área é a área da razão. Você repetiu razão, é aqui que você aprende tabuada, é aqui que você aprende as palavras em inglês, é aqui que você aprende números, decora algumas coisas, entendeu, sim ou não? Por exemplo, quando o Ministério de Louvor aqui, quando eles pegam uma música, no primeiro momento você decora a música, a letra, não é assim? Pelo menos quando eu estava lá era. Não que eu fosse bom disso. Mas você grava pela razão, você segue a sequência da letra. Mas quando vocês estão aqui, tocando, surge um outro componente que até então não tinha. Qual é? A emoção. Você olha para o rosto deles aqui e você percebe que eles não estão aqui. Estão assim. Chapado. Bom termo. Bom termo. Você está chapado. Eu vou explicar como é que está esse chapado em Jesus daqui a pouco. Então, vamos chapar o coco, como já disse Moisés aqui uma vez. De uma maneira muito interessante. Os mesmos sintomas. Então, quando você está sob efeito da emoção, existe uma outra área do cérebro que está ativada. Essa área fica nessa região aqui. Vamos aprender uma palavra linda, que o pessoal que fez a formação em coach já sabe, mas diga, sistema límbico. Com E, sistema límbico. Muito bem, sistema límbico.
é onde está a nossa emoção. E a gente adora Deus com as duas coisas: razão, por entender quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele deixou escrito. Mas eu tenho certeza que muitos aqui, quando alguma vez já leram a Bíblia, leem porque tem razão, porque foi alfabetizado. Esse título você tem de doutor, né? Doutor do ABC. Esse é o melhor título do mundo que nós temos, que eu tenho, para ler e compreender pela razão. Mas nós sentimos uma emoção. Quem já deu uma lida aqui sentiu um arrepio? Aquele arrepio de fala, Jesus, né? Fala, Deus. Então você tem, nesse momento, essa região sendo ativada. Se você olhar bem, é a região em que Ele está sentado. Então Deus reside na gente, sim, na nossa emoção e na nossa razão também, mas principalmente a conexão dele se dá através dessa região. Tá certo? Pode passar. Please. Aí nós temos aquilo que eu falei anteriormente, ó. Os dedos se encontrando representam um neurônio se encontrando com outro neurônio e havendo aqui uma conexão. Então Deus está conectado com você o tempo todo, tanto via sinapse, né, como via estruturas cerebrais que estão aqui dentro. Você percebe aqui, não? Um neurônio, outro neurônio. O nome disso aqui é sinapse. Repita, sinapse. Você vai sair daqui hoje um crente assim, todo intelectualizado, para detonar, né? Para saber, para crer mais, para ajudar o outro que não crê a crer mais também. Não é para disputar com ninguém, o objetivo não é esse. Tá certo? Aliás, hoje já não tem essa briga. É claro que tem alguns poucos revoltados que seguem não acreditando, ok. Mas a grande maioria está entendendo. Médicos, cientistas, neurobiólogos. O que eu trouxe para vocês aqui, eu fiz uma pesquisa em cima de pessoas dessa área que escreveram, que passaram a acreditar. Pode passar agora também. Vamos embora. Antigamente, a gente na Bíblia não tinha o termo sistema límbico. Por uma razão muito simples. A neurociência começou a ser estudada, de fato, conclusões profundas, mais ou menos em 1960 a 70. Está claro isso? Já se conhecia o cérebro há muito tempo, a anatomia, mas saber para que ele funciona é outra coisa. Sim ou não? Então, basicamente, na Bíblia, no tempo em que ela foi escrita, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós não tínhamos essa neurociência tão ativa. Então, quando Deus queria se referir, quando o autor daquela passagem, daquele livro, queria se referir às nossas emoções, ele falava de quê? Coração. Os corações. Quem está com a esposa aqui, do seu lado? Olha no fundo do olho dela, assim, ó. E diga assim: eu amo você do fundo do meu sistema límbico. Diga para ela assim, ó, olha no olho dela e diga assim, olha para ela, não é brincadeira não, e diga assim, ó, você não está no meu coração, você está no meu sistema límbico. Se não vejamos, João, você é louco. Não sou. Aí alguém falou. Se não vejamos, digamos que hoje, não sei se alguém aqui tem algum parente que fez isso. Alguém tem algum parente transplantado do coração? Ou alguém aqui é? Faz um transplante de coração? Sim ou não? Conhece a história de algum transplantado? A novela, Tarcísio Meira pegou o coração da menina? Não. Ou foi o contrário? Veja bem, se fosse assim, você faz um transplante de coração e ao ser transplantado, recebeu o coração, quando abriu os olhos, estava lá a sua mulher, você diz: quem é você? Sou eu, sua esposa. Ah, tá, lembrei. Você me ama? Não mais. Não mais. Você está entendendo, senhor, não? Então, assim, na falta de um termo para mostrar o que era essa parte emocional da gente, quando alguém chora aqui por amor a Deus, é claro que o coração, apenas como resultado, ele bate mais rápido, porque é um resultado. Mas outras coisas acontecem, tipo a pupila dilata. E você nunca disse: eu te amo do fundo da minha pupila. Rodrigo, eu te amo do fundo da minha pupila. Não dá. Então, entendam, né? Na verdade, a emoção, o quanto você ama seus filhos e tudo que for emocional, o medo, o amor, a alegria, a euforia, está ligado a esse sistema. Isso é louco, mas é verdade. Então, o termo coração aqui aparece de maneira metafórica, aqui em Jeremias, né? Aparece aqui, no caso, em Hebreus 8:10, em Jeremias, ele aparece também, porque na verdade é uma repetição, é uma referência do texto, né? E ele fala, aqui fala, ó, e eu a escreverei, aqui, mais a
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. O que significa dizer que somente quando Deus, e o texto faz essa correta referência, somente quando Deus estiver no coração, ou seja, dentro, ocupando as nossas emoções, é que Ele será de fato, o nosso Deus, é que a gente acredita. Quantos aqui já foram para a igreja ou já viram, ou se tem alguém aqui que não vai se denunciar, vem, aí está aqui o louvor cantando, você está só assim, ó. Sim ou não? Sejam honestos, quantos já foram e ficaram assim? Eu vi os jovens, quando eu coordenava o grupo de jovens há muito tempo atrás, alguns empolgados, batendo aqui, e outros assim, ó. Naquele momento Deus só está no racional. Faz sentido para você? Eu sei que é importante ir, todo mundo está indo. E temos um raciocínio, quando somos mais jovens, que é assim, eu vou deixar para ir quando estiver perto de morrer, para garantir o passe. Lógica. Agora não, agora eu tenho tempo. É ou não é uma estratégia racional? Não é emocional. Faz sentido? Não. Tem dias que o coração está fraco, ou seja, o límbico, o emocional está fraco, e a gente está na razão segurando em Deus. Mas se eu deixar de ir, vai piorar, né? Se eu deixar de crer, eu sei que vai piorar. Então, Deus ocupa essa parte. João, me prova. Vamos chegar lá. Pode passar alguém, Emerson? Por favor. Não, volta. Mais uma vez aqui, esse texto de Gálatas também fala a mesma coisa. Ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. A sua emoção, a parte interna. O coração apenas representa porque bate mais rápido, sim ou não? Qual foi o lugar mais esquisito que o seu coração por Deus já bateu mais rápido? Pensa nisso, não precisa responder, mas pensa nisso. Às vezes você estava perto de fazer uma besteira, às vezes no supermercado, às vezes bate aquela alegria que você não explica, e isso é a presença de Deus, que se conecta conosco através das nossas emoções. É por isso que a Bíblia sugere para a gente o tempo inteiro uma coisa chamada inteligência emocional. Nunca vi isso. E quando pede para que sejamos mansos e humildes de coração? Para que a gente ame um ao outro. Vocês sabiam que dentro da Bíblia, quem está com a Bíblia aí? Já antecipando o que vai acontecer, abra aí sua Bíblia em Filipenses 4. Pode passar. Aqui essa figura é só para ilustrar para vocês assim, que dado a ciência, nós conhecemos aí o coração, ele conhece o cérebro, muito prazer. Então quer dizer que na verdade é você, sou eu. Entende? O que eu quis passar com isso é que na verdade as nossas emoções estão contidas no sistema límbico, lá no cérebro humano, e o coração apenas representa. Pode passar. Então, dentro da nossa mente, dentro daquilo que é o nosso cérebro, funciona a nossa mente. Deixa eu explicar mais uma coisa para você entender qual é a diferença. Vocês estão vendo esse computador aqui, sim ou não? Esse computador seria o cérebro. Mas dentro dele funciona um sistema operacional. É o chamado iOS. É o sistema. Estão entendendo, sim ou não? Então, o que é o cérebro? A máquina. E a mente é o que você bota para operar. E aí vem a grande surpresa que Jesus já havia anunciado para a gente, que Paulo já havia anunciado para a gente, é que funciona nesse sistema aquilo que você quiser. Ninguém está condenado. Ninguém está condenado a nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje nós cantamos aqui, antes de ler a palavra, hoje nós cantamos aqui que nós queremos ser o altar, a casa preferida, sim ou não? O que é que você tem feito para isso? O que é que nós temos feito para isso? Aí eu vou entrar nos questionamentos que eu faço de acordo com a minha própria profissão. O que é que a gente tem feito para se tornar essa casa?
Enquanto estiver só no racional, que você segurar a emoção e não deixar ela vazar, não vai acontecer. Sim ou não? Enquanto eu não preparar a minha casa de fato, não agir de acordo com aquilo que eu tenho, porque veja bem, se Deus habita em mim, se Jesus Cristo, se você soubesse que hoje Jesus Cristo ia visitar você, de que forma você arrumaria a sua casa? Morgana já está assim. Nossa. Tinha começado quando? Você estaria aqui? Jesus chega meio-dia na sua casa. Você estaria aqui? Não. Não. O Ruivo estaria ruivando há 3 dias. Sim ou não? As janelas estariam impecáveis. Mas se ele nos visita todo dia, por que nós não estamos? Se a casa não é física, se você limparia as janelas, limparia o carpete, tiraria a poeira, faria comida, por que a estrutura de fato a qual ele ocupa todos os dias, nós não temos cuidado dela? Essa foi no meio da testa? Não. Ótimo, para atingir ela mesma, na cabeça, não das coisas. Se o tempo todo ele está conosco, será que eu não estou botando ele para fora? Jesus, sai só um pouquinho aí. Dá licença que eu vou fazer uma besteira aqui, eu volto já. Gente que se apequena, porque não tem nada pior do que uma existência. É diferente de ter uma vida. Tem gente que vive, tem gente que existe. Você vive ou existe? Ou então faça a proporção de quantos dias você vive e quantos dias você existe. Quanto tempo dura a energia que você vem buscar aqui, o combustível que você vem buscar aqui no domingo, que é preparado para cada um? Será que chega até quarta? Ou será que chega até quinta? Será que terça-feira eu já estou fazendo pela metade porque eu não aguento? Ah, mas o pastor não falou o que eu fazer. Alguém aqui já ousou desafiar num bom sentido o seu pastor? Depois que você fizer com Gesiel, você faz com o resto. Tô brincando. É porque ele é o mais, né? Ou pior, eu nem acho. Eu falo, mas é brincando. Tá? Eu acho todos maravilhosos comigo. Minha família, todos. Então assim, você já imaginou ousar nesse sentido? Ah, ele não me chamou. Mas você está no seu coração, por que você não fez ainda? E isso para qualquer outra área da sua vida, seu emprego, aprender inglês, melhorar de vida, whatever, viver do seu sonho. Então veja bem, olha a aula de neurociência, pode acender aqui na frente para eu enxergar aqui, depois dos 40 fica difícil, para que a gente possa entender. Filipenses 4:4. O que é que Paulo nos diz aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ou em outras versões fala, repito, a minha está alegrai-vos. A minha versão é a correta, ou seja, estou brincando. Regozijai-vos é o significado, né? Na verdade é o mesmo. Regozijo, alegria, felicidade. Não importa do que você vai chamar. O importante é você estar. Então ele fala, regozijai-vos ou alegrai-vos, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Alguém anda ansioso aqui? Não. Vou mostrar dados aqui para vocês. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só para começar. Esse texto faz sentido para vocês? Alguém já procurou fazer assim uma profunda imersão nesse texto? Sim ou não? Passa o slide para mim aqui. Vamos dar uma olhada. Pode passar essa parte. Já entenderam essa parte do pensamento e do coração. Veja bem. Olha que interessante. Paulo, nesse texto, nos fala, Paulo, o audacioso, porque é audacioso, sim ou não? Paulo é audacioso? Se não fosse, não tinha feito o que fez. Então já é um chamado para a gente. E ele não andou, não foi o escolhido, assim, não andou perto, não estava junto. Ele foi aquele que caiu do cavalo, que ficou cego para enxergar para dentro. Quantos aqui estão precisando ficar cego para enxergar para dentro? Com mais clareza.
Então vamos embora. Comunicação. Como é que anda a sua comunicação? Faça uma avaliação de 0 a 10. O quanto você comunica da maneira que você quer viver. Da maneira que você quer viver. Ou você está lá, isso é uma droga, isso não presta, não melhora, não consigo. Eu escuto muito essa frase, não consigo. Na versão goianês, né, existe, eu aprendi, não dou conta. Na versão cearense tu é doido, é? Vou de nada. Cada região tem sua maneira de dizer que não consegue, né? Depois vem o pensamento, porque a partir do momento em que você fala uma coisa, quer queira ou não, você fica pensando sobre ela. Ou quando você fala para você, ou quando você fala para alguém. Quantos aqui já saíram com a cabeça martelando daquilo que te disseram? Agora pode ser um dia, hoje pode ser um dia, por exemplo, do que está sendo dito aqui. Depois vem o sentimento. Todo pensamento gera um sentimento. Você começa a pensar em raiva, como é que você fica? Coração batendo, raiva, gera um sentimento. Fome. Eu acho que eu estou com fome. Alguém fala assim, acho que eu estou com fome. Meia hora depois está ela fazendo um baião de dois, assim, uma coisa, fazendo um arroz, fazendo uma panela. Estou mentindo, sim ou não? Estou com fome. Começa com essa comunicação, tem o pensamento, comida, comida, comida. Isso era para as pessoas verem um frango. Igual o pica-pau, né? Está vendo ali o pensamento, aí o sentimento começa a mexer com tudo, né? Sons estranhos começam a ser emitidos aqui de baixo. E aí você começa a elaborar conceito, vou fazer, tenho que fazer, vou pedir, toma uma ação, e aí você gera um resultado. Isso é o que a psicologia moderna afirma, que é ciência, trazendo isso para a palavra. Pode passar o slide. Pode passar o slide. Comunicação se refere a uma palavra. E a Bíblia se remete muito tempo a isso. Sim ou não? Em Tiago, capítulo 3, se fala que a língua do homem é como um leme, pequeno em relação ao tamanho do barco, mas para onde ela virar, você vai junto. Faz sentido isso lá? Não é assim que está escrito? Aí você tem, essa palavra te gera um pensamento. E aonde está a nossa conexão com Deus? É no batimento cardíaco ou é no nosso pensamento? Pensamento, por isso que é importante que você compreenda que Deus está ligado ao nosso cérebro, não ao nosso coração. O coração é só um resultado. Quando falar coração, é uma alusão à emoção. Está claro? Sim ou não? Assim como o coração do Dia dos Namorados é diferente do formato também. Nós não temos aquele coração assim dentro da gente. Também você não daria um chocolate com formato e um coração anatômico, né? Horrível, você não ia querer comer. Bom, pensamento é a nossa conexão com Deus. E o sentimento é o quê? É o resultado. O sentimento é basicamente o resultado da conexão com Deus. O que são os conceitos e crenças? É aquilo que você acredita ser. E isso se chama identidade do cristão. Mas note que a identidade do cristão é algo produzido. A identidade do cristão é produzida aqui, ó, na palavra que você solta, libera, profere. A identidade é construída com o tipo de conexão que você tem. E antigamente, eu pesquisando alguns textos, antigamente o texto ligado a Deus era sempre um texto de pena. Posso dizer uma coisa chocante para vocês? Cristo não está naquela cruz, mas tem muita gente que está lá ainda, achando que é lá que vai encontrar com Ele. Ei, acorda, Ele não está lá. Deus está vivo. Amém. Faz sentido? Não? Ah, eu vou lá para a cruz, eu vou ser crucificado, vou carregar a minha cruz, para quê? Vamos, para que esse grito? Para você acordar. Porque dentro da sala de atendimento que eu estou com pessoas, elas estão carregando cruz. E o nosso trabalho é fazer ela perceber que ela não precisa estar ali. A partir do momento em que ela pensa e declara, surge uma nova identidade daquela pessoa. Eu estou atendendo um casal atualmente que eles não estão em 2019, é impressionante. Ele está em 2015, mais ou menos, e ela, mulher com uma memória maior, está em 2005. Com clareza de detalhes. Toda sessão ela me fala do mesmo churrasco e da mesma viagem. Ela está na cruz, pregada. Está claro isso ou não? Ela fala do mesmo churrasco e da mesma viagem no Brasil, que ela ficou só no Natal. E ele fala que ela não faz nada em casa e que ela não ajuda ele. 2 cegos
funcionais, acreditando que um é a cruz do outro, e a mulher não é minha cruz. Não quero chegar em casa e ser pregado numa cruz. Nós não temos essa competência toda, você não tem essa competência toda, nem eu, para ir para uma cruz. Teve que ir um cara muito mais capacitado e já foi. Está pago já. Amém? Está pago. Então passa a acreditar de uma maneira diferente, cria a identidade correta que um cristão tem e entende de fato o que é que está escrito ali. Que é isso, segundo a neurociência, palavra, conexão com Deus, resultado. Identidade, e o seu resultado é a sua vida. Aqueles que entenderam estão tendo uma vida muito melhor. Não estou falando só do ponto de vista financeiro, não, porque finança é um detalhe. Mas do ponto de vista emocional, o casal está preso ao passado lá. Memórias emocionais. E tem um detalhe: a memória racional você esquece. Qual é o telefone da sua mãe? O número. Agora, Rodrigo, telefone do pai, telefone da tia, da prima. Seu. Você sabe? Seu. O meu telefone, o seu telefone, o seu próprio telefone. Eu sei. A Marcela não sabe até hoje. Eu sei o meu porque é fácil de propósito. Aí não sabe, ó. Seu telefone, amor. Não sabe. Faz sentido? Mas, se eu disser assim, pense na sua mãe, feche o olho. O que pastor e essas pessoas que dirigem seminários, que é o meu caso, são experts em mandar o outro fechar o olho? Porque é fechando o olho que eu faço a conexão para dentro. O olho é uma conexão para fora. A anatomia humana é perfeita. O que é que você tem apontado para o horizonte? Os olhos. Então você olha, vê e decide ir até lá. Agora imagine um cavalo, ele andando, o que é que vai ficando para trás? Anatomicamente falando, o órgão que põe para fora dejetos humanos fica para frente ou fica... Se você não souber isso, pelo amor de Deus, tem gente que está só ainda. Fica para frente ou fica para trás? Então o que é para frente é futuro, o que ficou para trás muitas vezes é simplesmente dejeto. Sim ou não? Se Paulo ficasse, eu matei cristão, ele não tinha salvo outros tantos, ele deve ter salvo muito mais. Deve não, ele salvou e salva até hoje. Estamos falando dele hoje. Já morreu, já foi degolado. Nós estamos falando dele hoje. Ele salvou muito mais para frente do que o que ficou para trás. E a mente humana explica hoje que a depressão assédia isso. Principal razão da depressão nos dias de hoje: excesso de passado e culpa. Culpa e excesso de passado não é obra de Deus, é obra lá de baixo, do encardido. Faz sentido para você? Não. E o que é a ansiedade? Mas aqui não está dizendo não andeis ansiosos com coisa alguma. E a gente está ansioso porque temos mídias sociais e todo mundo está feliz, todo mundo está bonito. Atende uma menina que diz assim: ele está bem, eu não estou. Como é que você sabe? O Instagram dele. Falei: tá, tira uma foto sua chorando e posta agora. Não. Por quê? Não, jamais. Como é que estão as fotos no seu Instagram? Todas bem, dançando. E foto de homem é de baixo para cima, de mulher de cima para baixo. Já notaram isso? Não. A do homem é de baixo para cima para ficar mais forte. E a mulher para ficar mais magra, de cima para baixo. Você sabe, foto, né? E aí, não, porque ninguém posta, tá tudo bonito, tá tudo lindo. Então o foco é esse. Pode passar. Paulo, estamos caminhando para o final, pastor. Estou no meu tempo ainda, né? É até 12h30. Aí, esse texto é uma aula de neurociência e de neurofisiologia. Nossa, eu nunca tinha notado. Vamos comigo? Vamos entrar nessa aula? Esse trecho é o texto que acabamos de ler, Filipenses 4. Pode passar. Aí é só para citar, eu acabei de falar para vocês que nós temos aí várias obras. Uma dessas obras, para quem quer entender essa junção da medicina, da ciência, das ciências biológicas com Deus, esse livro é uma referência. Pode passar, só para ser uma referência. Vamos embora. Veja bem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito. Alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens.
perto está o Senhor. Poderia o Senhor estar perto de um homem triste? Poderia ou não poderia? Poderia, pode estar todo dia que quiser. Mas onde é que é mais fácil de você encontrar uma representação de Deus? Na felicidade ou na tristeza de alguém? Então, o que significa dizer que ao me alegrar, eu me aproximo de Deus. Ao produzir um ambiente alegre, eu me aproximo de Deus. Sim ou não? Ao criar um ambiente. Quer dizer que a felicidade, a alegria, ela é produzida? Sim, a ciência prova de que através do corpo, da maneira que você põe seu corpo. Já viram aquele time neozelandês de rugby que faz o haka? Eles fazem aquele ritual, eles ativam o corpo deles, o corpo ficando energizado, a cabeça também fica. Os filósofos antigos acreditavam que mente e corpo estavam toda hora juntos. Por isso que a maioria dos pensadores eram também atletas. Sim ou não? Como é que era Platão? Platão nem era o nome dele, era um apelido dado, porque ele tinha os omoplatas, antigamente chamado, muito largos. Então ele era o homoplatão. Aí ficou Platão para os íntimos. O pessoal que jogava futebol, ali. Platão. Então estava junto. Então muitos aqui já são profissionais, né? Muitos aqui que eu digo, muitos na humanidade, estou falando da igreja, se tiver alguém aqui, reavalie, até mesmo em interpretar a tristeza. Como é que você cria um ambiente triste? Me fala. Ninguém nunca teve uma fossa aqui, não só eu. Como é que você cria um ambiente triste? Você apaga a luz, sim ou não? Se for na época do inverno, nem precisa, não tem luz. Aí é nível pro. Aí é aquela pessoa que já tem um doutorado, né? Marília Mendonça. Aí você foi direto para... Mas o que você ouve, o que você seleciona para si. A postura. Alguém fica triste assim, não? Como é que você fica triste? Alegrai-vos. Repito. Alegrai-vos. Pastor. É assim, não é? Pastor, eu estou triste, mas eu vou ficar bem. Essa é a postura do cristão. Hoje a gente foge de ameaças pequenas. Você não tem um romano correndo atrás de você com a espada na mão para lhe decapitar, um Nero querendo tocar fogo em você. Mas já houve isso. Então vamos embora. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, a partir do momento em que essa bondade, que praticar o bem, praticar a gratidão, eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, você vai ficar surpreso, as coisas começam a acontecer. Ponto 2 do texto. Leiam comigo, por favor, vamos ler junto. Não, quer dizer, eu passei aqui, mas não é ali. É ali. Passa ali, gente. Please. O slide. Pessoal, o slide. Vamos ler juntos? Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Eu marquei a palavra inquieto. Essa inquietude a qual Paulo se refere trata-se de ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de? Só? Tá certo, mas o que mais é uma ansiedade? Por exemplo, se eu não sei como vai ser alguma coisa, eu estou ansioso. Preocupação. Mas preocupação significa, olha a palavra, pré-ocupação. É para eu estar ocupado na hora de agir, mas eu já estou pré, porque eu sou prevenido. Não, porque você é bobo mesmo. Se você não vai resolver hoje o que vai acontecer amanhã, eu posso me precaver, prevenir. Entendeu? O que é prevenir? É vir antes. Por exemplo, se eu vou ter que apresentar algo aqui hoje, chegar mais cedo é prevenir, é chegar antes da hora e isso faz parte. Agora, tem gente que já está preocupada aqui por algo que... Quantos aqui se preocuparam, por exemplo, vamos falar de contextualidade, com o Brexit que não aconteceu ainda? E talvez não aconteça. Arrancando os cabelos. Tinha gente arrancando os cabelos. Tem que fazer o certo. Meu Deus! E não aconteceu. Se acontecer, daqui para frente. Está claro isso ou não? Então a ansiedade, ela hoje está em níveis alarmantes. Passa para mim o slide. Estou toda hora achando que se eu passar aqui, passa ali.
É a mania. Nos últimos 10, olha aqui, eu peguei a palavra de Paulo e coloquei contextualizada aqui em tempos modernos. Nos últimos 10 anos, o número das pessoas com depressão aumentou 18,4%. Há 50 anos, a idade para uma pessoa ter depressão, o início era com 28 anos. Hoje está começando com 14 anos de idade. Seu filho está enfiado no quarto demais, uma tristeza que já dura mais de 7 dias, 6, 7 dias, é indício de depressão. E ficar triste, entenda, eu estou triste. Triste é triste. Não queira promover a sua desgraça. Depressão é mais sério. É porque depressão é mais chique, né? Quer ter depressão. Tá certo? Não. Vamos lá. Aumentou em 18%. Hoje isso corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou seja, 4,4% da população da Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vamos contextualizar. Essa oração ajudaria essas pessoas, sim ou não? Só ela, não. Porque toda oração, ela está junta de uma confiança e de uma entrega. Portanto, se eu entrego alguém que vai resolver, eu não estou inquieto. Se você ora e continua inquieto, foi uma oração incompleta, onde você entregou, mas pegou de volta. Faz sentido ou não? Na hora que meu filho diz assim, pai, eu quero leite com Nescau, ele fala desse jeito. Mas que não seja Nescau, é aquele mais barato lá do livro. Na hora em que ele diz aquilo e ele entende que eu estou indo fazer, a preocupação dele acaba, porque ele sabe que a fome vai acabar. Ele não fica ansioso, será que eu vou ter Nescau? Não, ele não fica. Então, quando a coisa de fato foi entregue, então assim, nós temos experimentado, via o que tem acontecido na nossa vida, uma tranquilidade muito maior, a partir do momento que eu entendo que a ciência explica, mas não faz tudo. Eu tenho entregue e tenho visto as coisas acontecerem, como está aqui, por exemplo, o resultado de uma inquietação entregue. Porque teoricamente era para ter acontecido antes, né, pastor? O senhor estava fora, mas eu tive um seminário lá em Londres. Então, na hora que essa entrega for completa, e que essa oração tiver, de fato, com um poder de entrega, na hora que essa oração, além de um louvor, além de uma entrega, ela também vier a ser uma procuração para Deus resolver, aquilo que você é incompetente para resolver sozinho, já chegou à conclusão disso, aí a ansiedade acaba. Transforme a sua oração numa procuração assinada e entregue a Deus para aquilo que você não consegue. Porque para aquilo que você consegue, ele vai chegar e vai dizer, essa procuração não é válida. Essa procuração não é pública, ela é particular. Alguém já passou por isso? Não. Você foi lá no Brasil, fez uma procuração para alguém resolver teu problema lá, mas a procuração era particular, ela não era pública. Já passaram por isso? Então assim, não dá para entregar para Deus aquilo que sou eu que tenho que fazer, a procuração não vai ajustar. Eu que tenho que fazer. E boa parte dessa ansiedade que está acontecendo é obra dos pseudo-milagreiros. As pessoas que prometem e não cumprem. Mas se você olhar bem, as pessoas que acreditam numa promessa que alguém não vai cumprir são tão culpadas quanto. Faz sentido? A culpa não é de Deus. Deus está lá para fazer a parte dele. E olha como a parte dele é legal. É a parte mais difícil. Então é isso que tem gerado ansiedade nas pessoas. É isso que tem gerado depressão nas pessoas. A imagem de menos-valia, gente que olha para si e não enxerga o valor que tem. É isso que tem acontecido. Então olha para cá, vamos continuar, pode passar. Quando eu estou orando, meu Deus, será que isso funciona? Pode apagar aqui da frente um pouquinho? Será que funciona a gente estar orando, sim ou não? Alguém que já orou assim, orou bem muito, quando ela voltou estava tontinho? Se uma noia. Falamos aqui chapado, não foi? Todo mundo já ouviu falar aqui em LSD, sim ou não? O LSD e algumas outras drogas semelhantes, elas imitam o efeito da endorfina, que é a chamada molécula de Deus. A endorfina e a serotonina, sobretudo a serotonina, é mais a molécula de Deus ainda. Quando você está orando, você tem uma descarga imensa de serotonina. É por isso que você fica chapado. As drogas apenas imitam esse efeito. E como tudo que é uma cópia, ele quer ser melhor.
Então ele dá o efeito de uma vez só. Então, ao se drogar, você fica muito alegre muito rápido. Mas passa muito rápido e a desgraça é muito grande. Eu não sou especialista em falar de droga por uma razão simples, não ter usado. Mas na teoria, e no que eu vejo na prática, as pessoas que eu atendo, é isso que acontece. Na teoria, no estudo científico. Ou seja, a serotonina, ela causa uma alegria mais intermitente, mais constante. Não tem pique. Talvez você tenha um pico ou outro, um impacto, aquele culto, um dia que o pastor estava aqui, né? Como é que fala? Pentecostal, né? Estava reteté. Aí você sentiu aquele pico. Mas normalmente estar em Deus é estar assim, ó, em equilíbrio. É estar constante. É não precisar disso. E é isso que fala. Olha aqui para o nosso cérebro de novo. No momento em que você está em oração, e a gente vai já, né? No final tem o ministério volta, né? E a gente vai testar, tá bom? Quer dizer, eu não vou fazer oração. Eu não sei. Em público. Não se assustem, né? É com ele hoje, não é. O córtex pré-frontal, essa parte da testa faz assim, ó. Aí repete assim, ó, CPF. Pronto, aí é o seu CPF, córtex pré-frontal. Quando a gente está criticando alguém, ele está funcionando a toda. Quando você está analisando se vai comprar ou não, ele está assim, ó. Mas quando você ora, ele baixa. É por isso que o cristão bom é o cristão que não julga ninguém. O CPF de Jesus era perfeito. Porque ao mesmo tempo que ele conseguia ser a mais sábia das criaturas já viventes sobre a face da terra, para sair de toda a situação justa que botavam nele, ele não julgava ninguém. Então, julgar alguém é pouca ciência e de Deus afasta. E eu não posso desprezar a ciência é um dom de Deus. Aí nós temos a orientação. Quem aqui, depois de uma oração assim poderosa, de uma meditação, de uma oração poderosa, isso serve para qualquer religião, porque é comprovado em qualquer religião, tá? É um indiano fazendo, dá certo, dá. Aí eu te pergunto, quem aqui, depois de uma oração assim, que você se entregou, quando você abriu o olho, não sabia nem onde é que você estava? Já, irmã, aqui a irmã não está muito assim. Aí tem a oração forte. Você se perde no tempo. É que eu estou, Jesus, cheguei já no céu, não. Que oração? Sempre no estado de fluxo. Lá no coaching chama de estado de flow, lembra? A oração também está no estado de flow. Você perde o senso, porque essa área do seu cérebro bate aqui atrás assim, ó. Atrás em cima, a gente fala assim, ó, lobo parietal, fala. Lobo. Que chique, que chique. Essa parte ela fica também com a atividade diminuída, para que você se desligue daquele momento. E essa área, que é o sistema emocional, que é onde Deus está sentado, lembra da primeira figura? Ela fica com a sua atividade máxima. É quando Deus habita na gente, é por isso que tem que ter a oração. Então, cientificamente falando, nós temos uma redução da atividade do CPF, uma redução da atividade. Eu não preciso criticar ninguém, nem a mim mesmo. Aliás, o maior problema da pessoa é a crítica que ela faz a si, e ela ainda diz que são os outros. Aí você pensa que ela está possuída. Não, porque estão dizendo aí, não tem ninguém falando dela. Não, porque estão dizendo aí, estão falando que. Quando você viu isso? Ah, sei lá, fala onde foi. Na minha cabeça. Problema interno. É vírus. Tem que reiniciar o sistema. E o sistema límbico é o sistema emocional. É aquele que deixa você feliz, pronto, produtivo. Pesquisas científicas comprovam que as pessoas que oram ou meditam são até 30% mais inteligentes. Agora vire para o lado e diga assim, ó. O bicho inteligente é um crente, fala. Note que esse bicho aí é um termo cearense, né? Estou colocando aqui apenas um tempero. Então quem crê em alguma coisa acaba sendo mais inteligente. Agora, outra coincidência. Quem crê em uma força superior vive 29% mais. Sua sogra está aí, não? Ela é crente? Sua sogra ora? Então pronto. Então,
Deus te dê mais paciência. Ela vai viver 29% mais. Para que fez um apelo para mim? Eu vou levar minha sogra ali para o encontro de oração. Pronto. Você está se condenando e não sabe. Pode passar. Não leve não. Então é isso que acontece no cérebro quando você está orando. Olha que carnaval químico. Não precisa de maconha, não precisa de álcool, não precisa de LSD, crack, nada. Porque só em você está orando. Nem aquela oração assim, Senhor abençoa. Não. Uma oração. Uma oração, intimidade, uma busca constante, um conversar, um sentir-se bem na presença. Aquele Deus sem interesse. Eu aumento a serotonina, eu aumento a dopamina, eu aumento a endorfina e o hormônio do estresse, e que está ligado até mesmo a câncer em doses muito altas, ele diminui. Ou seja, a oração ela é uma regulagem química corporal. É uma regulagem química do funcionamento corporal. Cortisol alto, olha como Deus é perfeito. Eu citei isso no Biamém. Cortisol alto deixa os homens estéreis. Cortisol alto deixa o homem estéril. Talvez é Deus já pensando, eu não vou dar um filho a um estressado. Quantos traumas essa criança vai sofrer? Aí faz uma castração química momentânea. Pessoas que passaram a ter uma vida mais equilibrada, na oração, na meditação, que se diziam anteriormente inférteis, passaram a ser férteis, em pesquisas científicas. Está claro isso ou não? Passai-vos os slides. Então a gente precisa reconfigurar o nosso cérebro. Todo domingo e toda quarta, a gente tem a oportunidade, pelo menos se você não fizer sozinho, de reconfigurar esse cérebro. E quais são as 3 chaves da reconfiguração do meu cérebro? Leiam, está aí escrito. Leiam. Gratidão, otimismo e felicidade. Então vamos lá. Não é aqui, ali. Pode passar. Veja bem. Todo mundo aqui tem DNA, sim ou não? Então não estaria aqui. Existe uma... Eu vou só citar muito rápido. Existe uma ciência hoje, baseada em avanço científico, que chama epigenética. O que é que essa epigenética afirma? Que a pessoa estressada, o cortisol alto, né, a serotonina baixa, alguns genes dessa pessoa são ativados. Gene para coisa ruim. Sim ou não? Por exemplo, teoricamente, se 2 gêmeos monozigóticos, um tem câncer, o outro deveria ter. E muitos estudos revelaram que gêmeos monozigóticos, gêmeo verdadeiro, aquele que é uma cara do outro, gêmeos, quando um tem câncer e o outro não, mas a genética é a mesma, o que é que levou a acontecer? Foi castigo? Isso não existe. Esse castigo aí não existe. Essa maldade de Deus, que muitos acreditam, não tem. Então o que é que foi? Um era mais estressado, mais desregrado que o outro, com mais vícios que o outro, e isso ativa os genes ruins. Espera, gente, deixa eu tentar entender. Então quer dizer que eu estou te dizendo que mais uma vez nós temos no famoso texto que todos conhecem, buscai as coisas do alto. Nós temos mais uma aula dele aqui, dessa vez de epigenética. Buscai, aqui ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se a gente rolar lá para o verso 8, você vai ler isso daqui, ó. Agora, porém, despojai-vos, quer dizer, se afaste, libere, sai de perto disso. O que? Ira, indignação, as más palavras, tudo que não está aqui escrito. O mau comportamento, o estresse, o rancor, guardar mágoa. Faz sentido? Não. Porque esses outros sentimentos aqui, eles pegam os genes negativos que nós herdamos e manifestam ele. Então, pessoas dotadas de ira, dotadas de raiva,
dotadas de desejo de vingança. Eu cresci ouvindo uma frase da minha família que era assim, ó: ela me paga. Eu infelizmente cresci ouvindo as minhas tias dizendo da minha avó: ela me paga. E uma dizendo da outra: ela me paga. A minha avó morreu cedo desse estresse, e as que não se curaram disso, todas sofrem com doenças autoimunes desencadeadas pelo DNA, entre elas o reumatismo e lúpus, mostrando que Deus também, de alguma maneira, através do seu comportamento, dos ensinamentos dele, ele trabalha no nosso DNA. Então, Deus está no alto disso tudo. Amém? Deus está no alto disso aqui tudo. Então, isso é uma fundamentação muito forte. Estamos chegando no final, pastor. Pode passar aqui, por favor. Ação de graças. Esse cara aqui, Robert A. Emmons, passou 20 anos estudando a gratidão. E ele percebeu que pessoas gratas de verdade, elas eram mais felizes, mais longevas e não tinham propensão à depressão e ansiedade. 20 anos. Um psicólogo que estudou durante 20 anos a questão da gratidão. E esse é o livro dele: Agradeça e Seja Feliz, e viva mais e tenha menos doenças. Pode passar. Pode passar. A paz de Deus excederá, voltando a Paulo, ainda estou no texto de Paulo. A paz de Deus excederá todo o entendimento. Aqui é dizendo que há coisas que mesmo com a ciência, você tem com ela em dia, você não vai entender porque, como disse o pastor numa pregação que me marcou muito aqui, Deus é Deus. E Deus está escondido nos menores sinais que você pode imaginar. Deve ter um projeto muito grande para a sua vida agora, nesse momento. Ele está dando sinais e você não está olhando. Sim ou não? Quem tem a suspeita de que está acontecendo com você? Sabe uma coisa que aconteceu comigo durante muito tempo? Desde que eu entrei para essa igreja, eu notei assim, ó, eu estou lá sentado na minha, normalmente ali pelo meio, muitos dias atrasado, confesso. Saí de casa com os meninos lá. Aí eu estou lá, aí alguém que está aqui na frente fala assim: o João. Alguém já ouviu isso? Não? Eu já fico até assim, meio escondido, mas não dá problema. Eu estou nem pagando patrocínio, não existe isso na igreja. Você imagina, você está ali, ó, João, Flávio é um que, a amizade que a gente tem, né, o carinho, o respeito. Aquela lá em Epson, eu desci, agarrei esse homem, abracei, chorei só aqui em cima chora. Aqui em cima emociona. Aqui em cima Deus senta lá no teu limbo e fala: eu que mando. Aí nós estamos lá, né? E aí ele fala: João, o pastor que me convidou aqui para uma reunião. Eu digo: estou sem entender o que é, mas eu vou lá. E já era um chamado também. O pastor Gesiel menos fala, porque ele faz aquela linha dura, né? Estou te falando, você não está ouvindo. Então Deus tem um chamado muito forte para cada um de vocês, e esse chamado não permite. Ao cumprir esse chamado, pelo que eu tenho visto, observado e estudado das pessoas, ao cumprir esse chamado, você sai da existência e passa a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não tenho nem tempo para a ansiedade. Você não tem nem tempo para a depressão, porque não dá tempo. Não dá tempo. Cumprindo aquilo que está lá. E isso excede o entendimento. E o que é que deve ser o nosso pensamento? Como reconfigurar a cabeça daí? Está lá na aula de neurociência de Paulo, Filipenses 4, que no dia que eu criei o meu seminário, o seminário que me fez chegar na Europa, morar aqui, desde 2014, nós estamos no mês que faz 6 anos que eu atuo com brasileiro no exterior, eu e a Marcela. Dia 21 de junho, agora faz 6 anos de atuação com brasileiros no exterior. No dia que eu pedi a Deus e eu criei o meu seminário em 4 fundamentos. São 4 fundamentos. Alguém fez aqui o F4? Levanta a mão. F4. No dia que eu pedi a Deus uma confirmação se era isso que Ele queria, qual foi o texto que Ele me deu? Filipenses 4. F4. E aí o que é que está escrito? O que é que manda nesse treinamento? O que é que manda? Eu fiz o treinamento todo baseado numa questão, pensamento na mente humana. E lá na aula de neurociência de Paulo está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Ou seja, se tem virtude, se tem fama, se é amável, se é justo, se é puro, se vem das coisas do alto, é aí que é o caminho para o nosso crescimento. Pode passar, deu para entender? Amém. Todos aqui entenderam? Vamos passar. Pode passar. Passar. Volta. E que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Termina dizendo o seguinte. A gente encerra dizendo o seguinte. Também, de que valeria todo o dinheiro do mundo na sua casa e você não tem como gastar? De que é que valeria ter uma Ferrari na garagem? Eu falo Ferrari, mas eu nem gosto. Mas é uma Ferrari na sua garagem. E nisso você não pudesse utilizá-la ou não tivesse utilizando. Todo poder humano, ele termina numa coisa final, se chama ação. Ninguém vai tirar você da cadeira para fazer o seu projeto por você, pastor nenhum, nem Deus, porque Ele quer que a gente faça. Porque nos momentos de mais dificuldade que nós passamos, e passamos porque somos humanos, Deus mandou pessoas, mas nunca mandou um. Eu não me recordo de Deus ter mandado um que fizesse o que eu tinha que fazer. Ele manda aquele para pegar pelo braço, ali, pelo sovaco, ali por debaixo, assim. Levanta e vai. Então ele fala fazer. Então pensar, sentir, agir e no final disso tudo fazer. O poder da gente de fato reside numa palavra chamada ação. O que seria de Pedro, o que seria de Paulo, o que seria de Jesus, o que seria de todos os outros, se não houvesse a ação? Tem gente que promete como sem falta e falta como sem dúvida. Esse Deus não dá para trabalhar. O poder está na ação, compreendendo toda a miséria que nós temos. Pode passar, é o último slide agora, é só uma frase. É só uma frase de um escritor inglês, J.P. Gurgel. Eu falei, todo mundo escreve frase porque eu não posso ter as minhas, né? Quando eu reflito, eu escrevo e boto meu nome embaixo. É minha mesmo. Mas é uma frase, uma reflexão minha, e que tem a ver com as duas coisas, das que eu falei aqui hoje, a espiritualidade e também essa questão da ciência aplicada, tá certo? Que é, o livre-arbítrio só reflete em liberdade quando nos colocamos em ação constante e direcionada. Repita, constante e direcionada. Fora disso, somos apenas prisioneiros de nós mesmos. 90% das pessoas que eu atendo, que eu converso, que estão no meu seminário, são pessoas que têm toda a capacidade, mas não saem do canto pelas falsas ideias que plantaram nelas. As ideias de incapacidade, de incompetência. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Para mim o dia de hoje está marcando um novo tempo para mim, como profissional, como pessoa, como aquilo que eu quero. Eu me decidi fazer uma coisa, né? Eu me decidi pegar esse lado da minha vida, e o pastor sabe disso, o pastor Flávio sabe disso, né? Os outros também, eu já vinha ventilando na nossa turma, né? Que eu queria pegar isso que eu sei, porque se isso que eu sei só servir para mim, eu estou prisioneiro de mim. Se isso que eu sei eu colocar para os outros, eu vou estar sendo de fato livre de Deus. E não vivendo a cruz, mas vivendo a ressurreição que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. A Joyce Meyer, ela escreve um livro, A Batalha na Mente. E a nossa mente, muitas vezes, ela é uma confusão. Ela é confusa. O que faço, o que não faço, a hora que faço, se deixo de fazer. E a gente vive numa luta mental, desorganizada,
Então essa ministração do João, essa palestra, esse compartilhamento, ele vem nos ajudar a organizar isso. Porque é uma luta constante. A minha mente quer algo, as minhas emoções quer outra coisa. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Já fomos advertidos na Bíblia que o nosso desejo seria contra nós, mas caberia a nós dominá-lo. É o nosso desejo, não é o desejo de Deus, nem o dos nossos irmãos. É o nosso desejo que é contra nós, mas cumprir a nós dominá-lo. Então essa confusão mental, eu creio que a partir de hoje, você sai daqui com um esclarecimento de como você organizar a sua mente. E é através da oração, é através de falar com Deus, é através de buscar a Deus. A ansiedade ela é diminuída, a depressão é diminuída. Você, quanto mais ora, quanto mais busca Deus, quanto mais se torna uma pessoa espiritual, longe você estará da ansiedade, da depressão e da confusão mental. E entende que não existe divisão. As duas coisas, elas são exatamente como aqui nós estamos agora, né? A ciência, ela buscou a Deus, de tanto pesquisar ela viu que há um Deus muito grande, e a religião, a espiritualidade entendeu assim, peraí, a ciência é de Deus, Deus é ciência. Qual é o maior físico do mundo? Deus. Qual é o maior químico do mundo? Deus. O maior biólogo do mundo? Deus. As duas coisas estão juntas e sempre foram, tentaram atrapalhar, mas não deu certo. Que evolução seria capaz de criar essa complexidade que nós somos? Que evolução? Uma bactéria se evoluiria ao ponto de criar seres tão complexos quanto nós somos? Do nada? Do zero? De um vento, de uma tempestade, de um balançar das águas, a bactéria poderia se evoluir e se tornar seres tão complexos como nós? Jamais. Somente sendo Deus, um Deus tão inteligente, um Deus tão sábio, tão poderoso, criaria seres como nós somos. Complexos, mas amáveis e amorosos. Amém? Vamos ficar de pé. Não estamos terminando, ainda vamos seguir adiante. Eu queria pedir a você que, se você tem esta clareza de mente, que a sua mente de vez em quando ela se confunde, ela quer te levar para longe do Senhor, ela quer te deixar te levar para longe da presença de Deus. Se às vezes a sua mente ela se confunde ao ponto de levar você a estar confuso de quem você é, do que você nasceu para ser. Se de vez em quando a sua mente quer levar você para o caminho da depressão, da angústia, do medo, do sofrimento, da cruz, igual o João falou, aquele sofrimento assim, maligno, ruim, pejorativo, eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. E nós vamos orar nesse momento para que o Senhor ajude você, te dê graça, te fortaleça, que o Senhor agora possa te ajudar a organizar os seus pensamentos, organizar as suas emoções, para que nunca mais você sinta isso. E se você sentir, que você tenha discernimento para sentindo isso, traga de volta, volte e reconheça que você precisa de Deus através da oração, do jejum, da busca do Senhor. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Enquanto nós cantamos rapidamente uma canção, só os instrumentos mesmo, eu queria que você orasse, falasse: Senhor, de vez em quando a minha mente fica confusa, de vez em quando, ó Deus, há uma briga entre a mente e as emoções. Senhor, de vez em quando há uma confusão. Senhor, de vez em quando eu me pego nessa confusão. Ó Deus, muitas vezes eu quero até sair da Tua presença. Muitas vezes, ó Deus, eu quero deixar a Ti. Eu quero que você reconheça. Se você quiser colocar a sua mão sobre a sua mente, a sua mão sobre o seu coração, e orar agora, ministrar sobre a sua mente, ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida, que às vezes as confusões mentais acontecem devido a como fomos criados, devido à família que nós crescemos, devido a situações que passamos, talvez divórcio, talvez abusos. Isso gera em nós essas confusões. Mas nós iremos orar agora, buscar o poder de Deus, que haja uma organização, que haja um alinhamento de Deus na mente, nas emoções, no coração, na alma, para que você cada vez mais caminhe em direção do Senhor e não para longe do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ouvimos, ó Deus, uma ministração agora poderosa, onde, Senhor, podemos ver que a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções estão ligadas umas às outras. Mas, ó Deus, muitas vezes nós
Deus, nós submetemos agora as nossas emoções, submetemos, ó Deus, a nossa mente, o coração e tudo que nós somos, temos, seremos ou teremos um dia a Ti. Ó Deus, queremos nos livrar, Senhor, da ansiedade, queremos nos livrar, ó Deus, do excesso de futuro, queremos, ó Deus, estar seguros em Ti, no nosso presente, viver isso, sim, projetar e planejar, ó Deus, o nosso futuro, mas não estar, ó Deus, ansioso pelo que vai acontecer. Ó Deus, a Tua palavra diz que o futuro pertence a Ti, e ó Deus, as decisões pertencem também ao Senhor. A Tua palavra diz em Provérbios, ó Deus, que nós podemos planejar, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ó Deus, que nós tenhamos em nome de Jesus a nossa segurança em Ti, e que quando, ó Deus, a depressão, por um motivo ou outro, a ansiedade bater a porta da nossa vida, do nosso coração, nós possamos ter a organização mental, saúde, ó Deus, emocional, para dizer não a tudo isso e dizer sim ao Senhor, à Tua presença, ao Teu poder, à Tua graça, em nome de Jesus, e seguir, ó Deus, diante, em direção do alvo que é o Senhor, seguir, ó Deus, caminhando para Ti, ó Deus, seguir fazendo a Tua vontade, seguir, ó Deus, te servindo, em nome de Jesus. Ó Deus, eu abençoo a cada um que está aqui, ó Deus, eu abençoo a vida do João, ó Deus, que trouxe para nós essa ministração, cada dia mais o Senhor fala na mente dele, no coração dele, ó Deus, o que ele tem que fazer, aonde trabalhar, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua igreja e o Teu povo receba agora do alto, ó Deus, da Tua presença e da graça do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Comece agora a falar, ó Deus, eu passei por isso, ó Deus, eu estive lá, ó Deus, eu quase cheguei até lá. Se algum dia você passou pela depressão, se de vez em quando ela quer voltar a te rejeite, em nome de Jesus, dê ordem à sua mente, dê ordem ao seu coração que louve a Deus. Faça igual Davi fez. Eu não quero andar ansioso por nada. Faça igual Davi fez. Ó minha alma, louve a Deus. Ó minha alma, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Hoje você pode alinhar, entender com a sua mente o que a sua mente é e o que ela causa para você. Se ela estiver te causando mal, organiza ela. Você tem poder para fazer isso, através do nome de Jesus, através dessa organização, dessa clareza que você recebeu hoje, para que a sua mente, o coração, as emoções se alinhem e obedeçam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saiu daqui mais inteligente hoje, que já era mais esclarecido. Aleluia. Você pode se assentar mais um pouquinho.